Olá, meu nome é Ana Gabriele. Meu Victor. Estamos aqui com o nosso convidado, Roger. Roger, por favor, pode se apresentar? Oi, boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Roger Miar, eu trabalho na Unesp, os temas etnomatemática e filosofia da educação matemática, principalmente no que diz respeito ao que a matemática pode no mundo, de bom e de ruim. Então, a ideia desse podcast surgiu como uma proposta da disciplina optativa dentro da graduação na Universidade da Unesp, né, dentro do campus de Rio Claro. E a gente vai aqui falar um pouquinho, o Vitor vai falar pra gente sobre o que nós vamos falar hoje nesse episódio. Bom, então, no papo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o surgimento político, né, da matemática. E, bom, a gente vai estar lançando aí alguns elementos, vai estar discutindo coisas aí dentro mesmo, assim, e vamos ver como que o papo se desenrola, né, dentro desse tema. O que eu posso dizer é que a principal perspectiva que a gente vai adotar aqui, né, é do professor Ubiratã, né, que foi um dos pioneiros, né, na proposta do programa da matemática, né. Enfim, ele se graduou em matemática na USP, né, fez doc também na USP, e, assim, concisamente, né, ele nos legou, dentre várias coisas, né, ele nos legou uma visão mais humanizada, né, do ensino e da própria matemática. Tá? E só para ficar bem claro, né, não tem só o Biratã, tá, gente? Tem, então, há outros pensadores, também há outros educadores aí que também vão se colocar como pioneiros aí desta matemática, né? Então, a gente tem o Eduardo Sebastiani, o Paulo Guedes, o Bill Barton, a Gelsa, né, Nijnik, enfim, tem várias outras pessoas aí que também trazem contribuições para isso, tá? E, bom, professor, então, acho que começando com um termo mais básico, né, uma ideia mais básica, né, para você, assim, o que seria esta matemática, assim, que você entende, assim, como esta matemática? Olha, eu acho que de imediato eu já diria que a etnomatemática é uma ferramenta para se operar no mundo. A etnomatemática ela não vem para explicar coisas ou tentar propor certas verdades, mas ela propõe a seguinte visão: o que a gente pode fazer no mundo com a matemática quando nós a entendemos de uma perspectiva cultural? Ou seja, né, a matemática entendida como produzida pelos homens no plural. Não só, por que eu falo no plural? No plural em termos culturais também. Matemática não só apenas produzida por um grupo cultural, mas como produzida por diferentes grupos, né, com diferentes objetivos, com diferentes visões de mundo também. Então seria isso. A matemática para mim é uma ferramenta de operação no mundo. Perfeito. É interessante, né, você falar de cultura, porque justamente a etnomatemática e essa relação com a cultura é uma das grandes motivações, assim, da gente trazer aqui desse tema. Justamente porque a etnomatemática, ela se diferencia, a matemática em si, né, ela se diferencia dependendo da cultura da qual ela está inserida, né, dependendo de qual grupo de pessoas e de qual lugar essas pessoas estão inseridas. Eu tenho a impressão de que a gente consegue uma ampliação, né, como vendo a etnomatemática como uma ferramenta, né, para ver o que a matemática pode ou não fazer no mundo. Eu tenho a impressão que a gente consegue uma ampliação disso, né, e por conta dessa ampliação, né, do que pode ser visto, de certa forma, como matemática, inclusive, a gente consegue trazer elementos e trazer coisas que atravessavam já a matemática antes, né, que já se relacionavam com a matemática, né. Eu posso até dizer assim, agora, de uma forma um pouco descontextualizada até, né, mas bem ampla, né, que, bom, muitas vezes, para se produzir uma certa matemática, né, a gente tem influências um pouco subjetivas, né, ou até mesmo místicas, né, religiosas, enfim. E a gente vê isso ao longo da história da matemática e me parece que agora, com essa proposta, a gente consegue ampliar um pouco mais isso e trazer coisas que atravessavam a matemática, mas não era abarcado de certa forma, por uma questão de ver ela de uma forma mais estreita. Enfim, acho que era isso que eu ia dizer. Mas, professor, dentro disso,
tem outro termo também chave que a gente queria ouvir assim, um pouquinho, né, do que você pensa, a cultura mesmo. A cultura que também aparece aí quando a gente fala de arte matemática, né? Quais são as formas possíveis de definir cultura assim, de forma concisa, assim, não precisa deixar muito técnico, assim, muito complexo. Assim. Olha, eu acho 2 pontos primeiro, né? Essa questão da etnomatemática. A etnomatemática, eu acho que não é somente a possibilidade de ampliar o que se entende por matemática, né? Mas para entender a matemática uma perspectiva também política, né, e cultural. Perfeito. E nisso a gente pode ampliar ou não, né? Depende de como você considera, né? Então é uma ferramenta cultural e política. No caso de cultura, né? Dentro da etnomatemática, a etnomatemática, ainda que ela tenha nascido muito junto à antropologia cultural, ela não necessariamente ela tem os mesmos compromissos que a antropologia cultural, né? Por exemplo, se na antropologia um dos elementos mais importantes dela foi a primeira definição de cultura, que aconteceu em 1871 com Taylor, naquela época a cultura era entendida mais com o que se tinha na cultura em termos de objetos, de elementos que você conseguia identificar, né? Com o passar do tempo, a cultura não necessariamente já era entendida somente com esses elementos, né? A gente pode ampliar muito mais a ideia de cultura, pensando em práticas, relações, modos que você se relaciona. No final das contas, é mais ou menos como se fosse uma teia que está de pano de fundo num certo grupo, que assume essa teia que implica em pertencimento ou não àquele grupo, né? Eu acho que é isso. Cultura é um modo mais ou menos compatibilizado de entender o mundo por meio de práticas de um grupo. Perfeito. Perfeito. Ele é legal que você comentou esse termo de compatibilizado, né? Eu lembro que acho que eu estava lendo alguma coisa do professor Biratã e ele cita isso, né? Que parafraseando ele, né? Que se não me engano o compartilhamento de conhecimento e que a compatibilização de comportamento elas servem como uma síntese, né, da cultura dentro de um certo grupo. Né? Não sei se é dentro disso, né, que você fala quando você fala de compatibilização. Quando a gente vem com o Biratã, né, o Biratã ele é bem didático no modo como ele fala da produção do conhecimento, né? Como que ele diz essa produção do conhecimento? Ele fala assim, conhecimento produzido pelo indivíduo, ele intersubjetivamente ele usa essa palavra, né? Mas a ideia é que ele seja compartilhado numa comunidade, com um grupo, com um coletivo e mantido nesse grupo, né? E daí vem a própria palavra etnomatemática, né? O Biratã desmembra em 3 partes. Etno, para falar desse contexto, desse espaço, né? Desse contexto cultural. Matema, como modo de compreender, e tica, ferramentas que mantêm esse modo de compreender para além de um instante, né? Então, é como se entre nós aqui surgisse um modo de compreender o mundo ou surgisse uma prática, né? Matema. Para manter isso, a gente precisa ou comunicar isso daí com os demais, organizar entre nós mesmos, ou criar alguma coisa que de alguma maneira mantenha essa prática, seja uma ferramenta material, seja um ritual, seja uma linguagem. Então isso é o Tika. O Tika são as ferramentas produzidas, ou a materialidade, para que aquele matema não se desvaneça. Isso se mantém onde? Num contexto cultural que é chamado de etno, daí etnomatemática. E notem que esse modo de entender etnomatemática não coloca a matemática como uma referência para essa produção de conhecimento. Pelo contrário, matemática seria o quê? Um modo de compreender que também tem suas materialidades, mas não necessariamente aquelas associadas a números ou que a gente entende na sociedade europeia, ocidental, como matemática, né? Que é de onde vem essa matemática, em geral, a gente assume nos currículos. E é justamente dessa vertente que a gente percebe a importância da discussão da etnomatemática. Porque a partir do momento em que a gente vê e enfaixa a matemática como uma só coisa e uma só forma de compreender, né, esse desenvolvimento de mundo, a gente acaba por como é que eu posso dizer? A gente não é que falsifica, é que você, tipo,
tira o direito do discurso do outro que tem essa outra visão de trazer a ideia dele, e você diz que a ideia dele acaba sendo a ideia errada, a ideia que não faz sentido, sendo que isso vai depender, é claro, do seu ponto de vista. Eu usaria a palavra deslegitimar aí. Deslegitimar. Isso. E a partir disso você acaba deslegitimando a ideia do outro por ela não fazer sentido com a sua, ou até não fazer sentido, talvez não, né, fazer parte do mesmo conjunto, né, da mesma cultura. E é nesse sentido que eu acho que a gente acaba percebendo que é importante a gente falar também sobre como surgiu, né, esse termo etnomatemática, porque a primeira pessoa, né, que usa esse termo é o professor Ubiratã, e ela surge ali, né, num bolo dentro do conhecimento que ele está adquirindo ali, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre a gente sobre isso, porque, se eu não me engano, o professor Ubiratã, ele era um pesquisador da área pura da matemática, certo? E a partir do momento em que ele passa para essa visão histórica da matemática, que ele começa a perceber esses pequenos sinais, não é isso? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Eu vou falar não só do Ubiratã, mas também de outras pessoas que se assumem na etnomatemática, já mencionadas pelo Vitor, que são a Gelsa, o Bill Barton, Paulo Guedes, vou falar também da Teresa Vergani e também Lawrence Shirley, né, que são algumas pessoas conhecidas da etno, né? Primeiro, o Ubiratã, ele não cria do nada esse termo, que eu vou chamar de termo político. Ele é o produto de um contexto também, de uma emergência que se anunciava, né? O que aconteceu? Esse termo foi lançado politicamente em 1984, num congresso, o maior congresso de educação matemática do mundo internacional, o ICME, tudo bem? Ele aconteceu em 1984 em Adelaide, e quem foi o grande conferencista foi o Ubiratã, e ali ele lançou o termo para a comunidade, né? O que acontecia naquele tempo para fazer sentido a etnomatemática, para criar um espaço de pesquisa, de estudo que conglomerasse um grupo de educadores e matemáticos, né? Eu vou falar de 3 coisas que aconteciam naquela época, tá? A primeira é a questão africana, da independência dos países africanos, que aconteceu muito. A maior parte desses países se tornaram independentes na década de 1970. Com isso, o que acontece, né? Saiu, né, a metrópole, né? Os dirigentes que estavam naqueles países eram da metrópole, né? E o que aconteceu? Ficaram os antigos colonizados, né? Que não tinham tido uma formação para isso e nem tinham uma autoestima para isso, né? Então, aqueles países que tinham aquelas fronteiras totalmente artificializadas por conta das metrópoles, na divisão no período colonial, eles precisam se organizar para se levantar, né? O que acontece? Uma série de entidades internacionais, como a ONU, Unesco, o Corpo de Paz, o que eles fazem? Enviam professores de matemática, incluindo matemática, para países africanos. Para o quê? Para formar essas pessoas que ali estavam, né? Só que chegando lá esses professores, e quem eram esses professores? Lawrence Shirley, Bill Barton foi para na época chamada Suazilândia, Teresa Vergani. Enfim, eles chegam lá, e o Ubiratã D'Ambrosio também, um pouco depois, quando da pós-graduação lá. Mas o que acontece quando eles chegam lá? Eles percebem que aquela matemática que fazia sentido para os europeus não fazia sentido para aquelas comunidades. E outro ponto, percebeu que muitas das práticas deles poderiam ser entendidas como matemáticas, mas matemática que aparece de forma diferente, diversa. E daí, por conta disso, né, eles perceberam, não, cultura faz sentido ser falada junto com matemática. Então essa é a primeira ideia que acontece e surge ali. Segundo ponto, daí, é mais abrangente, vem um movimento da educação, que é a educação para todos. Mas qual que é o sentido de uma matemática que não tem significado para outras pessoas? Para aqueles grupos culturais lá da África, fazia sentido um tipo de matemática, mas talvez não a mesma matemática que acontecia na Europa, no currículo europeu. E daí a importância de pensar que matemática e não mais a matemática, né? E o terceiro pilar vai de encontro, vai contrariamente a a ideia de matemáticas contextualizadas, né? A ideia de uma história única da matemática, que era amplamente assumida em muitos livros de história da matemática, que é uma matemática que basicamente vinha da Grécia Antiga, era redescoberta no período do Renascimento,
com alguma contribuição dos árabes e que despontava na matemática da segunda metade do último milênio, né? Enfim, se descobriu não, gente. Diferentes culturas contribuíram para isso. Não faz sentido a gente pensar num caminho linear único da matemática como estava posto. Desses três elementos juntos mostraram um panorama que fez muito sentido discutir matemática junto com cultura como uma produção humana. Que esse é outro ponto, né? Até então muita gente entendia a matemática a ser descoberta. A ser descoberta como se ela já existisse sem necessidade do homem. Isso caiu por terra no século passado com o teorema de Gödel, a incompletude da inconsistência. E as pessoas, não tem como. Não existe uma matemática para além do homem. A matemática é produzida pelo homem e por cultura. É legal essa última menção sua, Roger, dos resultados de Gödel, né? Assim, me parece que ainda assim, hoje se tem um pouco essa concepção de que a matemática é descoberta, ela está simplesmente na natureza, você pode pegar uma lupa, pode ir lá enxergar ela, tá claro, tá evidente, tá ali, né? Tá, é só você virar o olho e você consegue achar. E é engraçado que ainda persiste isso, mesmo tendo os resultados do Gödel, né? Também teve de um outro matemático também, acho que é o Paul Cohen, mas enfim, são todos resultados, veja, são todos resultados, descobertas, né, discussões que vão tendo dentro da própria matemática e que revelam que a matemática não seria tão dada assim, né, não seria tão descoberta assim, né, não seria, né, a gente sabe que ao longo da história da matemática a gente tem inúmeras discussões, enfim, é uma coisa que ferve, assim, é um caldeirão de disputas muitas vezes, né, controvérsias, enfim, não é uma coisa bonitinha, harmoniosa, que segue uma sequência lógica pré-definida e a coisa vai, na verdade, é mais aos trancos e barrancos também. E é interessante como a gente vê essa perspectiva de como a matemática, a matemática acadêmica como a gente tem hoje, ela é imposta, né, para essas pessoas que conviviam na África, que é um continente gigantesco, que provavelmente tem culturas diversificadas, né, de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar ou mesurar. E a gente vê como isso vai aparecendo em esse padrão se repete, porque ele acontece da mesma forma, assim, eu digo, né? Também acontece no Brasil colonial, quando a chegada dos portugueses e a cultura das pessoas que já conviviam aqui, né? Das pessoas que já estavam no Brasil antes dele ser colonizado. E como aquilo a cultura deles é substituída pela cultura dos europeus e a matemática que eles talvez possuíssem, que acaba sendo retirada deles aos poucos pela catequização e tudo mais, pelos ensinamentos da cultura europeia. E a gente vê isso até hoje, né? E a gente vai, né, fechando, né, a visão para ver essas coisas acontecendo nos mais pequenos lugares. Quando a gente vê um professor hoje em dia brigando com um aluno porque ele fez o exercício de um jeito diferente do que o professor ensinou. Então, o professor quer que ele faça do jeito que ele foi guiado para fazer, sem pensar nessas outras possibilidades. Então, dentro dessas mais diversas camadas, a etnomatemática está presente. Isso dos jeitos diferentes, né, do caso que a Ana comentou, né, do professor corrigindo o aluno, nos faz lembrar aquele caso lá, né, que está num texto bem conhecido pela gente, né, o título era na vida 10, na escola 0, né, onde você são a prática matemática dos feirantes, né, que você vai ver, ela tem uma outra dinâmica ali, as crianças ali, os rapazes ali na forma como o texto na forma como é citado no texto, né, fazem aquilo com uma rapidez e com uma eficiência, né, que na hora de chegar na escola e de tentar ver pelo lado que a escola geralmente pede, né, que a escola acaba só olhando apenas para o lado formal da coisa, né, pela escrita formal, pelo arranjo formal, né, das contas e tal, e como que isso que está de fora acaba sendo apagado, né, de certa forma, acaba sendo não visualizado, né. E me parece também, me parece um pouco assim, um paralelo, tá? Me parece um pouco de um paralelo com o currículo oculto, assim, em que sentido, né? De haver coisas, não, é que o currículo oculto, ele se dá só na escola, né? A gente usa esse termo para se referir a coisas que
que os estudantes aprendem como atitude, valor, comportamento e tal, mas que não consta, né, no currículo da escola, né, formalmente, mas que eles aprendem na escola ali por fora, né, por meio das práticas que eles têm ali na escola e por meio das relações sociais. Só que isso também se dá não só na escola, mas fora dela também, né, por excelência, né. A gente usa expressões que confirmam isso, ratificam isso várias vezes, né, não, tá, falando de tal, aprendeu isso o quê? Na escola da vida e tal. Não, isso aí eu aprendi com a experiência de anos, tal, com a vida mesmo, me ensinando, né, não foi na escola. Para você ver um exemplo disso, né, desse deixar de ver, né, ou deixar de conseguir visualizar essas coisas acontecendo fora da escola. E que dizem respeito a uma ética matemática da prática cotidiana. É que, historicamente, né, a gente tem separado muito a escola da vida cotidiana, né? A um ponto que uma não faz mais sentido para a outra e vice-versa, às vezes, né? Eu achei esse livro, né, dos Carraré, que é na Rua 10, na Escola Zero, ela dá um tapa na cara. É no início também da década de 1980. E assim, olha, como que a escola já não dialoga na rua quando eles poderiam estar de mãos dadas, né? Eu acho que a etnomatemática vem trazer isso. Não primeiro entender que aquilo que está na escola também é uma decisão cultural, tá? Porque quando você tem esse currículo e não outro, existe uma série de elementos que dizem, que atestam, né, que seja esse e não outro, né? E esses elementos não são necessariamente para munir a população de ferramentas para melhor viver. E a etnomatemática vem dizer disso daí também. Ela discute a questão curricular. Ela diz, à frente de qualquer conteúdo tem que ter uma coisa, que é muito importante para a etnomatemática do Biratã. A ideia da paz, né? Essa é o grande mote, né, da etnomatemática do Biratã, né? Quando a gente pensa em educação etnomatemática, né? Você tem um objetivo, sim, a etnomatemática. A etnomatemática, ela não vem só como um exercício teórico. Ela vem para promover a paz. Por que isso, né? Porque necessariamente você tem encontros culturais entre as pessoas e os grupos, né? Se você não produz algo que possibilite esse diálogo, o que tem é uma imposição. Como tem uma imposição curricular, né? Essa imposição, quando houve uma imposição na colônia. Quando vem a Europa, qual é o conhecimento que se manteve, né? A ideia também, né, de você ter outros elementos também, né, que a gente pode pensar que na matemática ela possibilita, né? Quando você conhece outros grupos, outras práticas, te ajuda a produzir outras coisas também. Agora, a pergunta é, que outras coisas? Por que isso é tão importante? Porque a matemática, se a gente pensar na prática matemática, poderia ser uma das práticas aí, né? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Não é uma prática neutra. O uso que faz dela é feito é muito importante, né? A matemática produz as guerras nucleares foram produzidas só com o desenvolvimento da matemática. Do mesmo jeito que uma comunidade indígena que só tem a divisão e não tem a subtração, traz o que de valor? O valor de repartir em partes iguais. E de repente, quando você produz outras ferramentas matemáticas, também está produzindo ideias numa cultura, né? Ou quando você ensina certas ferramentas e não outras, você também está fixando certas ideias e não outras. Né? Daí tudo isso entra no bojo de preocupações da etnomatemática. Nossa, Roger, perfeito. Assim, como eu vejo, né? Há muito mais coisas que atravessam a matemática e que muitas vezes essa matemática acadêmica nossa, né, levar em conta apenas questões de ordem cognitiva puramente, abstrata, conceitual puramente, né, questões humanas que se colocam por trás e que, na verdade, são muitas vezes pontos de partida para essa produção matemática subsequente, né, não são levados em conta. Na verdade, quando você falou, Roger, dessa questão das atrocidades também que são possíveis com a matemática, né, me parece que uma coisa que aconteceu, que foi muito clara com a ciência no finalzinho do século XX, né, que foi o quê? Porque, enfim, a gente passou por várias coisas, a gente passou pelo advento dos métodos lá, né, a ciência foi ganhando um sentido bem mais restrito, os métodos foram se configurando, né, a gente passou pelo Francis Bacon, Galileu Galilei, agora me fugiu. A gente tem várias coisas que vão acabar, num ponto da história, vão acabar ali, talvez, não sei só se no século XIX, ali, no século XVIII também, né, vão dar esse ar de ingenuidade para a ciência, de que ela pode tudo, de que ela faz tudo, ela vai resolver todos os problemas da humanidade e tal. Aí chega finalzinho do século XX ali, não,
no meio ali, né, acontece a Segunda Guerra Mundial e tal, aí a galera vê que o pessoal começa a fazer coisas esquisitas com a ciência e tal, as pessoas começam a ficar meio chocadas, né, tipo, nossa, não era isso, né, que realmente que eu estava esperando nesse ponto, né. Aí você já começa a ver um pouco de desilusão e se tem a necessidade de um olhar mais crítico para a ciência, né. Parece que a matemática, né, que sempre tardou essa necessidade de revisão, né, de crítica, de um olhar mais suspeito por trás, ela vem e fica mais claro com a proposta da etnomatemática, né? De você ver essas outras coisas atravessando, a questão de se responsabilizar por aquilo que você produz, até mesmo na academia por excelência, né? Que, onde a gente diz que acontece a ciência também, a ciência em si. Aí é um ponto importante, né? E quando a gente assume o outro, cultura, o outro indivíduo, quando a gente assume o etno junto à matemática, a gente está assumindo também um compromisso ético. O que é o ético, né? É um compromisso com o outro. E daí aparecem três pilares anunciados por etnomatemática e por Biratã, né? É o respeito, a solidariedade e a cooperação. Porque se nós não temos esses três pilares aliados à produção de conhecimento, daí acontecem as atrocidades, né? Então, só se defende o próprio grupo, sem nem querer conhecer outro grupo, que relação empática se cria quando você se nega a conhecer o outro grupo, né? Não se cria. Ou quando muito, cria-se a necessidade de conhecer o outro como uma arma para a dizimação do outro, né? Isso é muito triste, né? Historicamente, a gente vê isso acontecendo. A etnomatemática, quando a gente traz aí essa ideia do respeito, da solidariedade e da cooperação, né? Você traz a ideia de que esses grupos culturais têm que trabalhar juntos, né? Não de algo maior, né? Daí a ideia de paz. Não é uma paz inocente, não. Não é uma paz, é uma paz no sentido ele divide em 4 tipos, né? O Biratã tem 4 dimensões. A individual, a interior, em que você esteja em paz consigo mesmo. A social, né? Entre os grupos. A militar, né? Não abaixa as armas, né? E a ambiental. Por que ambiental, né? Parece estranho de pensar ambiental. Mas se ambiental, ela é a chave para entender que se não houver solidariedade, cooperação e respeito, a humanidade está fadada a desaparecer. E com a escassez de recursos, se a gente não criar um movimento de proteção do planeta Terra, né? A tendência que é? Você tem escassez de recursos e sem o diálogo entre os grupos, você começa a ter grupos que se autoprotegem, destruindo uns aos outros, né? É interessante pensar também no sentido da desvalorização das ciências humanas, tipo, pensando atualmente também é um processo que vem principalmente nessa valorização, né, da ciência relacionada aos diversos conflitos que foram surgindo durante o século XIX, século XX, com as guerras e tudo mais. Então, essa valorização, você precisar avançar, você precisar dessa tecnologia, e então vem essa valorização das ciências da natureza, né? E a gente pensa em como isso interfere na etnomatemática hoje, no sentido dessa vertente dentro da matemática voltada para a educação, voltada para a parte humana, né, da matemática, que é justamente o que a gente quer ressaltar aqui. E como essa ideia acaba sendo desvalorizada dentro da massa geral, por não ser considerada matemática, né? Não, matemática é só você fazer conta na lousa, matemática é você resolver um teorema. Então, a gente acaba por ver o cateamento das universidades dentro da área de humanas e esse discurso dessa desvalorização também. Nessa direção, a gente pode entender, né, a parte da matemática, entende, né, a matemática como uma ciência humana. Todas as ciências são humanas no sentido que elas são produzidas por seres humanos. E tem uma questão subjetiva. Né? E tem uma questão que é fora do controle do ser humano. E por mais que as ciências exatas tentem criar um discurso que o conhecimento ele consegue se manter por si só, não existe isso. Historicamente, a gente vê, não existe um prédio que vai durar o tempo que o humano decidir. Existem estimativas sempre, né? A própria matemática, ela não se mantém independente de certos parâmetros, ela não dá conta de tudo. E trazer para... Claro, você tomar ela como exata tem seu lugar, mas assumir-la somente como exata, isso sim é um problema. E a etnomatemática vem trazer outro elemento, vai dizer assim, olha, se não houver uma discussão humana junto a essas ciências ditas exatas,
daí, novamente, criam-se as atrocidades. E a gente falou, por exemplo, da guerra. Também a matemática foi utilizada para criar as categorias humanas de evolução humana. A um ponto que, durante a Segunda Guerra Mundial, se mediam certas características do crânio para demarcar quem era judeu ou não na Alemanha. Do crânio, do nariz. E com isso, você criava uma ferramenta para dizer, esse pode viver ou esse não pode viver. Porque era isso o campo de concentração. Era você, a partir de elementos físicos categorizados matematicamente, você cria uma categoria que pode seguir em frente e outra que não. Isso baseado no quê? Em fins de uma ciência que surgiu nos Estados Unidos, que é a eugenia. Que hoje em dia é muito complicado falar de eugenia, mas em algum momento vai voltar com os avanços biológicos. E é muito perigoso, né? Ou seja, se você não tem compromisso com outros grupos culturais, com outros indivíduos, a tecnologia ela pode ser muito sombria mesmo, né? Esse olhar de trazer de volta, né? Eu acho que a gente tem com a arte matemática, né? Com esses pilares mesmo, Roger, que você citou, que o Biratã deixa bem claro, né, nas produções dele e tal, essa meta última dessa vertente da educação matemática para se atingir a paz, né? Ele traz de volta essa, na minha perspectiva, tá? Uma unidade mais humana, né, para a matemática a qual ela teve por fora por muito tempo, né? E assim, eu vou utilizar um termo aqui, mas vejam, tá, gente? Eu tô corrompendo um pouco ele porque não é esse uso que se fazer, tá? Mas assim, de um certo holismo, sabe? De uma visão do todo, tá? Mas a matemática tá onde? Ela não se faz sozinha, tal, tá no meio de pessoas. E você tem fins para o qual ela é usada, né? Veja esse exemplo claro de discriminação, né? E de assassinato em massa. Enfim, essa unidade que é trazida com essa proposta é muito interessante. Enfim, aí me parece que realmente é nesse ponto que a gente chega, né? Aquilo que se conseguiu com a ciência já um pouco antes, né? Que já era aquele olhar mais suspeito, a gente consegue agora, né? Então, você vê que esses mitos acerca da matemática, né? Enquanto matemática exata, né? A verdade absoluta, sem erro nenhum, né? Pura, descoberta da natureza, pura e simplesmente, totalmente desarraigada de qualquer traço humano, né? Começa a já se desmantelar, começa já a mudar, né? E aí a gente já começa já a encaminhar para uma visão mais humanizada, né? Então a gente percebe, com tudo isso que a gente discutiu aqui sobre a arte matemática e sobre a relação dela com o mundo, com a cultura e com a política, com, né, esses diversos fatores que a gente trouxe aqui, e a gente percebe, então, porque, né, o tema é o surgimento político da etnomatemática. Porque antes mesmo de ser trazido o termo etnomatemática, a gente via essa constante dominância de certas matemáticas em cima de outras, certas culturas em cima de outras. E, muito além disso, né, a gente percebe que a matemática, a etnomatemática, né, ela vem aí para falar da matemática em sala de aula, da educação indígena, de africanidades, de educação no campo, entre vários outros temas que a gente vai discutir aqui também, mas a gente vai discutir em outros episódios, em outras conversas com outras pessoas, e a gente espera que esses temas tragam para vocês algum tipo de conhecimento, que tragam para vocês algum tipo de reflexão, e que a gente consiga, né, fazer vocês pensarem um pouquinho mais sobre o seu relacionamento com a matemática e com a vida. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Etnoncast, né? Etnomcast aí, inaugurando aí o podcast nosso aí, enfim. Muito obrigado pela presença, pela paciência, né? Pela disponibilidade, enfim. É grato demais aí por esse papo muito bom. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos episódios, então. Aguardem, né? Vai vir muita coisa boa aí. Então, eu agradeço também o convite. Foi muito bom estar com vocês e seguimos conversando. Acho que esse tema é muito importante. Acho que talvez uma mensagem final que eu gostaria de deixar é: a matemática não é algo a ser estudado, é algo a ser praticado. Um abraço aí a todas, todos e todes.